Vamos adiante para a gente não perder o ritmo e vamos falar agora sobre Selic. Olha só, é bem comum de haver uma confusão entre Selic e CDI como indexador. Por quê? A taxa Selic é aquela que tem como balizador a maior parte dos nossos títulos aqui no Brasil. Só que quando a gente estiver falando de Selic, eu preciso que vocês lembrem de títulos públicos. Sempre de títulos públicos. Falou em Selic, a gente está falando sobre títulos públicos. Existe Tesouro CDI? Me respondam isso, sim ou não? Não, não existe Tesouro CDI. Então, quando a gente vai falando de Tesouro, a gente está falando de Selic. Quando a gente vai falando de Selic, a gente está falando de Tesouro. Vocês vão entender agora muito bem o porquê eu estou fazendo isso. Dentro da prova, existe uma possibilidade de confusão entre Selic e CDI, que agora ela acaba nesse momento, porque vocês vão lembrar da Selic como relacionada com o Tesouro Selic. Existem basicamente três, tá? A primeira é a Selic Meta. O que é o mais famoso dentro do banco? Não é a Meta? Sim, aqui da Selic não é diferente. Selic Meta é a mais famosa de todas, que é aquela lá definida pelo Copom, que os caras vão lá, toda aquela galera do Banco Central, se senta na terça-feira, toma um café, chama lá, usa um pouquinho de verba pública e na quarta-feira eles definem qual que de fato vai ser a taxa Selic, divulgam para o mercado e uma semana depois eles divulgam a ata do Copom, que é o documento atestando por que cada um votou em que e como que eles votaram. Então a Selic Meta é justamente essa Selic divulgada para o mercado. É a mais famosa de todas, que vocês escutam lá nos noticiários. Nossa, o Banco Central definiu a Selic, a nova Selic Meta é 13,5 ou 13,25 ou 12,75, seja lá qual for a Selic no momento que estarem assistindo esse vídeo, vocês estarem assistindo esse vídeo. Então a Selic Meta é essa mais famosa que a gente conhece, que a gente volta e meia vê sendo divulgada para o mercado. Aí nós temos uma segunda Selic, que não é uma tão conhecida assim, que é a Selic Over. E por que ela não é tão conhecida do mercado? Porque ela não é negociada com o mercado de maneira geral. A Selic Over é calculada com média na taxa média interbancária. Ou seja, quem faz esse cálculo são as instituições financeiras, interbancárias. Por isso que não é comum da gente falar, eu estou recebendo 1% ao mês da Selic Over. Ninguém fala isso, Estou recebendo 1% ao mês da taxa Selic. É coisas assim que a gente escuta. A Selic Over é a taxa média interbancária atrelada ao quê? O que tudo está atrelado aqui na Selic? A títulos públicos. Títulos públicos. De novo, pessoal, falou em Selic, públicos. Olha só, de novo, tudo que a gente fala sobre Selic é títulos públicos, tudo bem? Então, beleza, aqui a gente não vai voltar mais nisso, não, tô brincando, a gente vai voltar e vamos falar de novo. E em terceiro lugar, nós temos o Sistema Selic. Ah, Samuel, mas Selic não é só indexador, não, nós temos também o Sistema Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, administrado por esses dois caras aqui, pelo Banco Central e pela Ambima. Sim, pela Ambima, são esses dois caras que administram o nosso Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é justamente para quê? Para ter a guarda, adivinha do quê? Adivinha do quê? Títulos privados? Não! Títulos públicos, que é o que a gente está falando o tempo inteiro. Então, se vocês lembrarem que Selic sempre tem a ver com títulos públicos, dificilmente o examinador ele vai conseguir pegar vocês no contrapé, tá bem? Continuando então, agora a gente fala do que pode causar confusão, que é o nosso CDI, o nosso Certificado de Depósito Interbancário. E aí a galera faz confusão, eu estou recebendo tantos por cento do CDI ou da Selic e já não sabe mais o que está acontecendo. Quando a gente está falando de título privado, o que é um título privado? Um CDB, um fundo de investimento, alguma coisa desse tipo. Nós não falamos que é tantos por cento do CDI? Sim, por quê? Porque nós estamos falando sobre títulos privados. Sempre que a gente fala de título privado, vai nos remeter ao CDI. Falou em tesouro, falou em título público, é Selic. É Selic, vocês estão entendendo? Ah, Samuel, mas o que tem a ver o CDI com a Selic, sendo que os dois podem ser usados de colateral? Podem ver, aqui em cima eu coloquei, ó, lastro de operações interbancárias. Agora confundiu tudo. Não falou que a Selic também era operação interbancária, que era a média de taxas de operações interbancárias? Sim, eu falei. Só que aí vocês vão lembrar do seguinte, quando os bancos se emprestam dinheiro, em primeiro lugar, pessoal, por que eles fazem isso? Porque um banco precisa ter uma taxa interna para calcular com outros bancos. O banco não tem dinheiro suficiente para se manter? Nem sempre.
Quando a gente precisa de um fechamento de caixa no dia, muitas vezes o banco ele não tem aquele dinheiro via física. Ele tem de modo escritural, online, lá na tesouraria dele, mas ele não tem de via física. Ou muitas vezes pode dar uma quebra até escritural mesmo. E daí o que eles fazem? Eles pegam um empréstimo com outra instituição financeira e eles precisam pagar um valor de empréstimo por dia. Ninguém empresta dinheiro de graça no sistema financeiro, ainda mais entre banco. Mesmo assim, não, mas eles são amigos. Não, não são amigos. Eles se emprestam, mas eles cobram um juro. E quando a gente tem de colateral títulos privados nessa operação, dá origem ao cálculo do CDI. Quando a gente empresta e usa alguns títulos privados que nós temos, por exemplo, o banco pegou lá 50 milhões emprestado e usou os CDBs que ele tinha lá como garantia. A gente está calculando um percentual do CDI. Não, o banco pegou 50 milhões emprestado e colocou em jogo, colocou como garantia títulos públicos que ele tem em carteira. Aí nós estamos falando da Selic Over, que é a taxa média interbancária lastreada em títulos públicos federais. Tá certo? Aqui a gente começa a ter um entendimento um pouco melhor. Tanto que o CDI é o indexador mais comum para as aplicações, tantos por cento do CDI. O CDI vai ser o que os bancos utilizam como cálculo quando eles emprestam dinheiro um para o outro, utilizando de colateral os títulos privados. Tá certo? Então, falou em CDI, título privado. Falou em CDI, título privado. Falou em Selic, título público. Não se esqueçam, assim diminuem drasticamente as chances do examinador tentar enganar vocês ou colocar alguma pegadinha. Tudo certo até aqui? Falamos então de PIB, falamos de IPCA e IGPM, que são ambas inflações, uma pública e outra privada. Falamos da Selic, das três meta, over e sistema Selic. Não se esqueçam, a mais famosa é o que dentro do banco? É a meta. Então a Selic meta é a mais famosa, essa que é divulgada para o mercado. E depois a gente falou do CDI, que é a lastreação de operações interbancárias em títulos privados dados como garantia. E agora a gente entra para quase esquecida, mas lembrada, taxa referencial. Para quem lembra, e daí depois agora passou por esses últimos tempos, sabe que a taxa referencial teve zerada por alguns anos, né, pessoal? Teve zerada. Ela ficou esquecida, era utilizada como indexador de reajuste para empréstimos imobiliários, mas agora isso tudo meio que ficou esquecido e voltou, depois de muitos anos, agora em 2022, a ter um certo percentual da TR, a taxa referencial. Ela era zerada, agora está em torno aí de 0,15, 0,16. E bom, quem que faz a divulgação e o cálculo da taxa referencial? É o Bacen. O Bacen, eu vou começar ali pelo terceiro ponto, é o responsável por calcular e divulgar. E como que ele faz esse cálculo? Vamos descer um pouco e vamos para a TBF. Olha só, tá vendo que eu deixei os dois juntinhos aqui, TBF e TR? Não foi à toa, tá? Porque a gente primeiro vê o quê? A TBF, a taxa básica financeira. A taxa básica financeira é uma média dos títulos públicos federais pré-fixados, ou seja, as LTNs. O Banco Central, ele pega uma média dos títulos públicos federais, vê quanto que eles estão pagando, e daí justamente nós tivemos a TR aumentando de novo, por quê? Porque de 2020 a 2022 a gente teve ascensão do valor pago pelos títulos pré-fixados, e aí a partir da TBF calculada, eles aplicam um redutor, vamos colocar aqui no meio do caminho, ó. Olha só, um redutor, eles botam um redutor na TBF, e dá-se origem na TR, na nossa famosa TR. E a TR, no final das contas, ela é utilizada para quê? Para remuneração da poupança, a gente tem um percentual mais a TR, e também para cálculo do nosso FGTS. Então lembre assim, dois dos itens públicos mais comuns que a gente conhece, que é a poupança e o FGTS, usa como indexador a TR, tá certo? E um outro terceiro que é muito incomum, que eu coloquei aqui em verdinho, que não é nada comum da gente ver hoje, ainda mais para pessoa física, é a TDA, os títulos da dívida agrária. Esse aqui eu considero quase uma decoreba dentro da TR, porque ele é cobrado de vez em quando, mas pode cair, e vocês precisam saber. E ele não é comum ser visto, tá certo? Agora, que a TR é usada para o cálculo da poupança e do FGTS, bom, são os dois públicos aí mais comuns, inclusive eu coloquei um asterisco azul para vocês lembrarem da Caixa, né, pessoal? A poupança da Caixa, o pessoal sempre fala, não muda nada entre um banco e outro, mas como a gente tem esse bordão cotidiano que a gente escuta, eu vou botar um asterisco azul. E o FGTS daí sim, que ele é de fato administrado pela Caixa Econômica Federal, que é o nosso fundo de garantia por tempo de serviço, tá certo? Então, não se esqueçam, quando a gente vai falando de TR e TBF, lembrem-se, primeiro a TBF é calculada com base nos títulos públicos pré-fixados, e aí depois o Banco Central, antes de divulgar no mercado, ele aplica um redutor para daí chegar no cálculo da TR, tá? E aí a TR sim
pronta, ela é utilizada para cálculo de poupança e cálculo do FGTS e também para os títulos da dívida agrária. Tá certo? Na sequência, a gente começa a falar a respeito do Copom, a gente vai entrar em mais detalhes para vocês entenderem como que funciona o nosso Comitê de Política Monetária. Falaremos sobre política fiscal na frente, política cambial, como vai entrar numa parte mais estrutural, não só dos indexadores, eu optei por dividir em 2 blocos. Então, nos vemos na sequência. Um grande abraço.